A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever, já deixa o seu like, ativa o sininho, para que você possa então estar sempre recebendo todas as informações desta plataforma, deste canal, que tem o objetivo de ser um fast learning, ou seja, um rápido aprendizado, com temas que têm movido aí a nossa vida cotidiana, com tendências, inovações e tudo que está movimentando a nossa vida, não só aqui no Brasil, mas principalmente em toda a parte que se fala de inovação. E na era de inteligência artificial, a gente sempre tem que ficar conectado com tudo aquilo que realmente vai nos impulsionar a estar se desenvolvendo, não só do ponto de vista das hard skills ou das soft skills, que são muito divulgadas hoje em dia, ou seja, habilidade técnica, mas principalmente as habilidades humanas. E como eu sempre falo, que negócios são negócios, amizade à parte. Eu estou aqui recebendo dois grandes conhecidos da minha cidade, da cidade de Taubaté. Eu sei que parece que o Abílio não é de Taubaté, ou é de Taubaté? Jornanense. Então, ele é de Campos do Jordão, do Vale do Paraíba. Então, eu estou aqui hoje com o Fábio Prado e com o Abílio Matos. Sejam muito bem-vindos à Stationcast. Dentro dessa questão para a gente, ter aqui, fechar esse raciocínio de como a inteligência artificial ela vem mudando, né, o futuro do desenvolvimento humano. A gente falou bastante coisa, né? E os desafios aqui, você trouxe alguns desafios. Fábio, qual é o desafio dentro do seu universo que você acredita que são tantos desafios e oportunidades que a IA, né, e a tecnologia pode trazer ou colaborar para o crescimento tanto pessoal quanto profissional? Então, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. Só que as pessoas estão, que você falou de idolatrar pessoas, idolatrando a inteligência artificial como algo, e elas estão se rebaixando cada vez mais. Se eu não sei lidar com inteligência artificial, eu não sou nada. Só que coloca o ponto aqui e elas estão cada vez pensando menos. Então, o negócio das perguntas que a gente está falando, aprender a fazer pergunta. Muitas pessoas colocam na inteligência artificial, dá a resposta, pega aquilo do jeito que tá, não consegue interpretar aquilo que colocou e coloca como verdade. Sim. Então, as pessoas não estão pensando com a interpretação delas mesmas. Mas por quê? Porque as pessoas estão... Tudo é internet. A gente vê até aquela brincadeirinha que eu vi um videozinho na internet, o menino fazendo trabalho de escola, aí chegou pra Alexa, quanto que é? Aí falou a conta, aí a Alexa respondeu pequenininho, baixinho assim, aí ele foi e colocou no trabalho lá, obrigado, falou pra Alexa. Então, o que acontece? As crianças estão sabendo usar a tecnologia, só que elas estão usando a tecnologia... não a favor do desenvolvimento dela, mas para dar respostas rápidas. Por comodidade. E isso aí, é o perigo. por outro lado... então, a gente fala de alienação, né? Que a mídia aliena. A inteligência artificial também está alienando as pessoas. Sim. Então, as pessoas não estão com essa habilidade de buscar... respostas por elas mesmas. Uma predisposição entre fazer o cálculo na caneta, no papel, raciocinar, fazer ali, e de repente, ao invés de ir na calculadora ou no próprio ChatGPT. Então... Basicamente isso, Você né? já trocou ideia com a inteligência artificial? Não. Já trocou ideia? Da hora. Não, Então, o que acontece? Só que muita gente está fazendo esse negócio de trocar ideia. Sim. E aí tá perdendo esse contato humano, Sim. né?
Mas esse negócio de você buscar tecnologia para facilitar nosso dia a dia. Isso é extremamente importante porque acelera teu processo de resultado. Só que as pessoas não estão se conhecendo cada vez mais. Se eu perguntar qual que é o teu principal talento, para quem está em casa, qual que é o principal talento? Escreve A maioria não sabe responder qual que é o principal talento. O que te diferencia das outras pessoas? Porque cada um nasceu com aquele famoso talento nato. Uhum. Quando a gente é criança, a gente tem habilidade em alguma coisa. Nossa, isso aqui rendeu nesse estúdio aqui, a gente fez um podcast que esse papo rendeu meia hora do que é nato, o que é... Porque o que acontece? O talento, a maioria das pessoas não sabem dizer isso daí. Então, o que faz as pessoas terem mais resultado em qualquer área, em qualquer negócio, é saber o que é o teu maior potencial ou o que é o teu maior talento, entender isso, saber como lidar com isso daí e diminuir interferência. Uhum. O que mais faz as pessoas não terem o resultado que elas querem são as interferências. Aquele negócio de você não usar a tua autoestima, não entender o que você tem de bom. E aí são as interferências, que principalmente são as interferências que a gente tem. Aqueles questionamentos que a gente tem e fala, será que é isso mesmo? Será que eu não sou bom o suficiente? Você tocou num ponto aí que é bem importante, né? É a questão aí de você saber realmente olhar para você, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, de Oriente, né? Ocidente e Oriente. Quando a gente fala de Oriente, a gente vê a questão da cultura, né, a questão da transmissão cultural de conhecimento de geração para geração, onde o idoso ele é tido como um grande sábio, um grande mestre, né, e ele é respeitado e ele é ouvido e ele é consultado, né, ele tem lugar de destaque, isso no Oriente. Já no Ocidente ele é um estorvo e ele é totalmente desprezado, né? E aí eu vi um vídeo muito interessante, que é um senhor americano e ele estava na fila do McDonald's, no carro no drive-thru, então uma menina estava buzinando, você já deve ter assistido isso, e estava buzinando para ele rápido, porque ele estava perdido, ele nunca tinha feito isso e tal, e aí quando ele foi pagar, ele pagou o da menina de trás, falou assim, olha, vou pagar o do lanche da menina de trás, mas me dá o recibo. Aí ele pegou o recibo. Nisso, o carro estava parado, a menina, quando foi fazer o pedido, o caixa falou, olha, o senhorzinho da frente já pagou a tua conta. Aí ela, totalmente constrangida e com vergonha, saiu do carro, tal, né, pediu desculpa, tal, e foi. Beleza. Quando ele chegou para pegar o pedido dele, ele pegou o pedido dele e o dela. E foi embora. Quando ela chegou para pegar o pedido dela, ela não tinha o ticket, não tinha o lanche. Aí ela falou assim, o rapaz pegou, né, o senhorzinho pagou. Não, ele pagou, mas ele levou. Moral da história. O senhorzinho falou, você nunca, buzine para um senhor na fila de um drive-thru, porque nós estamos aqui mais tempo do que você. Ou seja, aquela mulher, a menina que estava com pressa, teve que fazer o quê? Voltar na fila de novo, ou ela foi embora sem comer o lanche. Então, isso é ou não é sabedoria? Isso é ou não é experiência de vida? Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí você pega, por exemplo, os indianos, né, o japonês, né, essas pessoas eles meditam muito, né? Então, eles têm ali um tempo de olhar para si mesmo. E já existe uma pesquisa comprovada, quando você vai meditar, quando você vai orar, você expande, né, a sua consciência, né? Então, eu coloquei aqui, enquanto a gente estava batendo esse papo, e coloquei aqui, ó, a inteligência artificial e a inteligência... Perdão. Entre a inteligência artificial e a inteligência humana, quem tem a capacidade de maior de criar? Aí tá aqui, ó, a IA e a inteligência humana têm diferentes capacidades quando se trata de criar. Cada um tem suas próprias vantagens e limitações. Então eu tenho que saber as minhas capacidades, as minhas limitações. E aí o que você colocou, muito bem colocado, você falou assim, poxa, eu tenho que saber quem... Você usou uma palavra da confiança, da autoconfiança, né? Então assim, cara... eu sou uma pessoa que eu sou autoconfiante, por exemplo, mas eu não tenho eu não sou uma pessoa autoconfiante
geralmente eu me sinto ameaçado com pessoas que de repente estão trabalhando próximo ou que poderiam fazer negócios comigo, porque eu não me sinto confiante, então eu tenho medo de caminhar com outra pessoa, porque essa pessoa ela vai se sobressair a mim, né? Então tem muito disso. Que aí também entra uma questão da vaidade. Que a máquina não tem vaidade, mas o ser humano tem, né? O ego, etc, né? E aí ele coloca aqui, a inteligência humana é altamente criativa e adaptável. Os seres humanos têm a capacidade de imaginar, inovar e criar novas ideias, conceitos, obras de arte, música, literatura e muito mais. A criatividade humana muitas vezes envolve a combinação de informações e experiências de maneiras únicas e imprevisíveis. Os seres humanos têm a capacidade de criar conexões emocionais profundas por meio de expressões artísticas, de comunicação, etc. Já a IA, na capacidade de criar, é altamente eficiente na geração de conteúdos, preste atenção, de conteúdos baseados em regras e padrões pré-definidos. Podem criar automaticamente textos, imagens, músicas, filme, cara, tudo hoje que a gente vê aqui, né? Rosto, cara, filminho, cara, tudo, né? Mas música, até mesmo obra de arte com base em algoritmos. A IA pode analisar grandes volumes de dados e identificar tendências ou padrões que podem não ser imediatamente aparentes para o ser humano. Então aí a gente de repente usar a IA para a gente ter um volume muito grande de informações resumidas num período que a gente possa analisar. Em vez de eu ler 10 mil livros em 20 anos, eu posso ter o resumo aí de 10 mil livros em uma semana e, de repente, em um mês ou um ano, ler o resumo de 10 mil livros. Mas é aquilo que você falou, resumo de livro. Quem fez o resumo? A inteligência artificial. A inteligência artificial. Mas sobre algo que já leu foi. Mais de uma vez o mesmo livro? Não, você nunca vai conseguir. Não, o filtro que você tem... É sempre diferente, a interpretação daquele livro é totalmente diferente se você pega, lê em momentos diferentes. Então, isso daí é uma coisa que a inteligência artificial, você está pegando, é aquilo que a gente falou, você está pegando o que a inteligência artificial criou de resumo e você está colocando aquilo como verdade, mas às vezes não é a interpretação. É igual a gente falou de ler Bíblia. Sim, a interpretação da Bíblia cada momento que você está de vida, você tem uma interpretação diferente. O mesmo livro. Mas aí é que o ponto, eu concordo com você, mas o ponto aqui pra gente é saber utilizar a inteligência artificial em benefício nosso. Ou seja, um tempo que eu iria levar para ler, por exemplo, 100 livros, e fazer o resumo de 100 livros demoraria, tipo assim, 10 anos, por exemplo. Tá. Eu posso ter um resumo de 100 livros ou de 10 livros rapidamente, e a partir desse resumo, porque é resumo do livro, cara, eu consigo, aí eu vou ler o resumo e tirar as minhas conclusões. É uma maneira de a gente se beneficiar disso e otimizar o nosso tempo para a gente co-criar, né? Então, assim, hoje a inteligência artificial, na minha opinião, não sei se vocês concordam, ela facilita para a gente co-criar. Ou seja, aquilo que já foi criado, eu otimizo o meu tempo, pego um grande volume de informações que a inteligência artificial me proporciona, que é extraordinariamente mais rápido que a gente, e eu co-crio aquilo e aí eu inovo. Então, isso daqui é uma dica que a gente, não sei se vocês concordam, né? Mas é uma dica que eu, Rodrigo, vejo e eu uso muito nisso. Né? Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, que eu quero depois, em cima disso, finalizar o que a inteligência artificial é para o IA, dentro dessa comparação. Você entendeu o que eu quis dizer assim? Sim. Lógico, todas as vezes que a gente for ler o livro, a gente vai ter essa capacidade de imaginar mais, principalmente de acordo com a nossa momento de vida, maturidade, né? Enfim. Faz sentido isso, de repente, para você, nessa questão da inteligência artificial, de repente, na parte de desenvolvimento humano, na parte de engenharia, nos seus negócios? Sim, né? Ele facilitou muito o processo de busca de informação, que antes a gente demorava mais tempo para arrumar uma resposta para alguma coisa, para alguma situação específica que você precisava resolver. Então, a inteligência artificial trouxe mais rapidez nesse processo. Então, mas é aquilo que a gente falou lá, a profissão do futuro é a profissão do prompt, quem vai aprender a fazer perguntas. Se você fizer o mesmo tipo de texto,
Só que formas diferentes de perguntar para a inteligência artificial, você vai ter respostas diferentes. E uma coisa legal isso que você está falando, que você falou, Abílio, é a questão do desafio. Você falou anteriormente, no início, que tem pessoas que são desafiadas, né? Então, cara, que nem o Elon Musk, né? Aquelas pessoas que ele tinha como referência duvidaram dele e entristeceu o coração dele. E ele falou, cara, então bacana, então eu vou provar. Ele se sentiu desafiado. E tem pessoas que quando elas são desafiadas ou elas estão mediante a um desafio, elas têm dois tipos de atitude, de decisão. Ou ela enfrenta o desafio ou ela foge. Mas é o perfil dela, né? Ela funciona assim. Tem gente que é movido por desafio e por... Você é movido por desafio? Por desafio, sim. Mas por crítica, quando critica aquilo que você está fazendo no teu melhor, eu acho que é o que abala as pessoas. Pega você? Pega, mas assim, quando eu entendo o que eu vou fazer, eu sei que faz parte. Mas principalmente quando tem alguém próximo, isso mexe com você. Então cada um funciona de formas diferentes, né? Já pegou você fazendo o seu melhor e alguém chegou e te criticou? Com certeza, né? Depois você escreve aí. E como você se sentiu? E o que você fez depois? Posso fazer um adendo? Só para finalizar esse assunto da crítica. Eu não me dou o direito de criticar uma pessoa. Zero. Eu não me coloco nessa condição. Eu nunca vi você criticar ninguém mesmo. Parabéns. Eu não me dou o direito. Se você perguntar minha opinião, eu faço apontamentos. Sim. A gente falou dos orientais. Você já viu um oriental apontando algo diretamente? Não. Ele é perguntado e aí ele aponta. Se dar ao direito de criticar algo de alguém é se colocar numa condição tão acima. Então por exemplo, entender, toda pessoa que me critica, um exemplo, tá? Poxa, eu tenho amor demais por várias pessoas na minha vida e às vezes a pessoa vem me fazer uma crítica, eu fico pensando assim, eu falo, como que eu explico pra ela que eu já pensei nisso e que eu não consigo fazer isso ainda? É a mesma coisa você chegar pro George Lucas no primeiro Star Wars e falar, por que você não fez o sabre de luz de uma forma diferente? Eu falo, porque dava lá, porra. Então, eu não me coloco na condição de criticar alguém e não acho que isso é certo ou errado. É o meu jeito. Sim. Já fui o crítico. Já tive esse lado. Hoje eu olho, quando uma pessoa vem me criticar, eu penso, poxa, tem apontamentos que são verdadeiros presentes. Sim. Mas é 1%, bro. Sim. O restante é merda que você pega e joga no lixo. Se você chega pra pessoa, e eu tenho certeza que você faz isso, Fabinho faz isso, eu faço isso. Tem algumas pessoas das quais eu busco apontamentos. Ou seja, eu posso receber dali uma crítica, mas eu busquei. Uhum. Eu não me dou o direito... Eu já perguntei várias vezes pra ele sobre... eu não me dou o direito de chegar Poxa, talvez você não saiba, mas eu já apresentei programa de TV e rádio. 1 ano e meio no rádio. Então, isso aqui pra mim era ao vivo. 2 entrevistados por dia, durante 1 ano e meio. Eu tenho experiência disso aqui. Ao vivo, no rádio, operando mesa ainda. Eu posso aqui fazer vários apontamentos. Qual é o direito que eu tenho? Eu não sei qual é seu background, como é que você começou e quais forças você tem que estar fazendo pra estar aí agora. Sim, sim. Aí é uma percepção muito vaga, né? Então, isso eu acredito que é uma maturidade que você teve no decorrer da tua vida, né? Que você, cara... e aí a gente só tem essa percepção quando a gente tá do outro lado. Posso usar o português claro? Sim. Quando você se fode o suficiente pra entender que as coisas são difíceis demais, você para de querer vestir a calçada dos outros e olhar e falar... Por que ele tá fazendo desse jeito? Entender o processo do outro, né? Exatamente. E aí é muito rico... Desculpa o palavrão. Não, mas é muito rico que você trouxe, que o Abílio tá trazendo. E assim, existe uma imagem. Uma vez eu procurei uma imagem. Essa figura, ela vai ilustrar bem isso que você tá falando. Imagina... 2 lápis. Imagina na tua casa aí 2 lápis. Então você tem lápis de se escrever. Então você tem um lápis todo apontadinho, com aquela pontinha de grafite linda, parece uma agulha, e você tem um outro lápis que, cara, que ele já não tem mais quase nada de tanto escrever, sabe? Que já fica com aquele cotoco. Então imagina isso daí. Então é muito fácil você parecer perfeito quando você não faz nada.
E geralmente esses caras têm todos os apontamentos do mundo. E aí, então, a pessoa que critica, Sabe ela fala, tudo, cara, não, cara, mas você podia ter melhorado, você podia ter feito isso. Cara, por que você não fez tal coisa? Cara, mas é muito fácil parecer perfeito, um lápis perfeitinho, bonitinho, quando você não está sendo usado, quando você não está trabalhando, quando você não está fazendo. Agora, cara, você passar pelo processo de você estar sendo usado e você tá ali sem nenhuma ponta, aí, cara, para você chegar e falar até autoridade, para chegar e fazer isso aqui, cara, olha, um apontamento que você chega ao nível de poder colocar no nível de 1%, é por quê? Porque vai fazer sentido para quem está recebendo, e aí aqui no caso, vou pegar o Abílio, porque ele, quando ele for escutar, ele sendo uma pessoa que já tem a consciência de quem ele é e das dificuldades dos processos e buscando a excelência, mas ele sabe da condição, cara, eu quero ser o melhor, mas eu não tenho condições hoje de ser o top 1, porque eu estou num processo de evolução. Cara, mas eu cheguei em 15º lugar numa corrida. Mas eu treinei ontem. O cara que chegou em primeiro está treinando há 10 anos. Se ele parar e se conformar com a... Pô, mas você chegou em 10º, cara. Olha o cara lá, pegou primeiro. Cara, é mais ou menos isso. Então, menos crítica, cara, e mais vulnerabilidade. E quando você for fazer alguma crítica, cara, bacana. Aí é um ponto que geralmente eu faço e eu aprendi isso, porque uma vez são as credenciais. Então, assim, qual é a credencial que eu tenho para falar com você? Nós somos conhecidos há muitos anos, mas não somos íntimos, né? A gente tá ali, mesma coisa, né? Mas, cara, um dia, se eu quisesse, de repente, chegar para o Fábio ou para o Abílio, hoje, com a maturidade que eu tenho e já tendo, sendo bocão, né, de chegar daí, cara, pô, porque todo mundo foi algum dia um bocão, né? Cara, de chegar ali e ficar, ou se você não foi um bocão, você foi aquele cara que não teve boca pra nada e você, cara, tá doente emocionalmente porque você quis falar um monte de coisa e nunca falou, né? Quis agradar todo mundo. E aí, é assim, então, por exemplo, eu chego hoje e falo pro Fábio, chegaria pro Fábio, ou pra você, ou pra qualquer outra pessoa, falo, cara, legal, poxa, cara, parabéns, tal. Cara, qual é a liberdade que você me dá de fazer um apontamento, de repente a gente te mostrar alguma coisa que eu, de repente, sinto vontade, se fizer sentido pra você, legal, cara, mas no ambiente seguro, livre de qualquer crítica e tal, qual é de 0 a 10? Não em público, né? Qual é o 0 a 10 que você me dá liberdade pra falar o que, de repente, te dá um feedback? É diferente. Sabe qual é a medida de ser foda? A primeira medida de ser foda é o quanto as pessoas chegam pra você e te perguntam isso. É tipo assim, cara, o quanto as pessoas chegam pra você e falam assim, Fábio, o que você acha disso? Essa é a primeira medida. Sou bom. Sabe qual é a segunda medida? As pessoas te pagarem pra você falar. Então muito bom. Imagina o seguinte, cara, às vezes eu me seguro e tal, mas eu falo, Deus, eu vou continuar me segurando. Por quê? Porque, de verdade, irmão, vou ser sincero com aquilo que eu penso, assim. Quem passa o apontamento, às vezes não tá nem preocupado com a melhoria, ela tá preocupada com a opinião dela. Sim. Então, mostrar que ela sabe. Exatamente. É então, o ego. qual é às vezes eu fico assim, me remoendo, falo, meu, fala, não fala. De verdade, qual é a energia que eu quero gastar? Se o ser humano, ele foi feito para economizar energia, Sim. e eu quero gastar energia com aquilo que realmente vale a pena, desculpa a palavra, mas às vezes eu não tô nem aí. Sim. Mas se você me perguntar, eu tô aí. Sim. Tô aí pra te apoiar. Então, a primeira medida do que eu imagino que é um cara fora da curva é quando procuram ela. A segunda medida, que é o cara fora da curva, é quando pagam ela pra ela dar uma opinião. E isso não tem preço. Eu creio que esse caminho, tipo, olhar e falar assim, poxa, eu imagino que poderia melhorar nisso, naquilo, mas eu segurar aquilo pra mim e um dia, quando eu tiver uma certa relevância, as pessoas vão perguntar. Enquanto isso, ao invés de ficar apontando dela, eu tô melhorando o meu. Sim. Às vezes me perguntam... Ou olha assim, tá, pelo que aconteceu aqui, o que eu posso tirar de aprendizado Pra mim. disso pra mim? Porque se ela não me perguntou,
Eu passo essa. Cara, eu posso até passar de. Pô, a Bíblia podia ter falado e tal. Podia, mas você me perguntou. Sim. E aí, assim. A inteligência artificial assim, não entrega aquilo que não se pergunta. Eu também não. Essa sensibilidade, né? E aí tem assim, não, é muito bacana essa percepção. E tem aquela questão também, assim, né? O amigo fala, às vezes, aquilo que você precisa ouvir. Então, eu acredito, não sei. Né? Aí aqui é uma Mas é o nível de intimidade é uma visão que de repente, tipo, cara, eu não sei como você funciona, mas eu acredito que de repente, conhecendo você como pessoa e pelo pouco que eu te conheço, que se de repente você vê um amigo fazendo de repente alguma coisa, mas o cara é teu amigo, você não vai esperar de repente, não sei, né? De repente você não vai esperar o cara ali para o cara quebrar a cara para de repente você perceber um apontamento, né? Quantos já escutaram o que você falou? Cara, assim... Sinceramente. Não, é igual mãe. Sim, sim. A quantidade de merda que a gente tem já fez, muita... que a mãe fala, cara, isso vai dar ruim. Tem tem muito amigo meu hoje, assim, tem muito amigo, e aí é interessante isso que você falou, porque à medida com que você vai gerando a autoridade, que as pessoas querem forçar uma autoridade, né? Que a gente fala, vamos gerar autoridade, vamos gerar conteúdo, tal. Cara, legal. Você pode ter essa imagem, mas você não é. Ou seja, ter é diferente de ser. Posso ter uma autoridade, cara, aqui, no ambiente seguro, mas ficar frente a frente e ser uma autoridade no embate é totalmente diferente. Então, respondendo a tua pergunta, eu me deparei com isso daí há um tempo atrás, e aí as pessoas elas começaram a vir perguntar para mim, cara, Rodrigo, cara, como que você faz para captar recurso? Como que você faz para fazer isso? Cara, como que você faz para fazer aquilo? Pô, cara, me dá uma opinião nisso. E assim, e veio vindo numa constante, né, já dentro do processo. Aí a minha esposa perguntou, você não acha que está na hora de parar de ficar dando as suas ideias, as suas coisas e começar a cobrar? Você não tem mais tempo, de repente, para ficar... Cara, eu vejo você é muito solista, acho bonito pra caramba, mas você precisa agora mensurar o seu tempo. O tempo que você pede fazer isso, que as pessoas recebem, e elas nunca mais voltam para te agradecer ou falar nada, e elas te sugam. Elas não estão nem sendo, como fala, gratas ao teu tempo. Né? Aí eu parei e falei, cara, bacana. Aí eu fui na minha roda da vida. O quanto eu estava fazendo lá as coisas importantes, as coisas urgentes e as coisas circunstanciais. Aí eu fui perceber, cara, que eu estava fazendo mais coisas urgentes do que as importantes. Porque contribuir faz bem pra gente. E aí... Só que chega num ponto que você começa a contribuir demais e aí aí desequilibra a balança. Porque a gente já passou pelo processo. A gente já sofreu. E aí é onde entra o propósito que você colocou no início. Cara, eu quero fazer com que as pessoas respirem negócio no Vale do Paraíba. Eu quero com que as pessoas se desenvolvam melhor. Eu quero criar ambientes para network. Eu quero fazer negócio, estimular pessoas boas a fazerem negócio com outras pessoas. Porque no interior não tem. E a gente precisava sair do interior para as outras cidades, né? E isso você conseguiu inverter, né? Então você conseguiu trazer esse conceito de network no Vale do Paraíba, só que eu lembro quando a gente conversou um tempo atrás, você falou, olha, Rodrigo, diferentemente desses grupos de empresas que são fechadas só para os caras ricão pagarem, eu quero fazer uma coisa que é para que todo mundo possa ter acesso. Isso é muito vantajoso e é muito nobre, né? Você falou uma coisa muito rica, que ilustra bem o que eu estava falando antes. E a tua esposa trouxe esse lado. Quem escuta mais você? Quem te pergunta ou quem você fala direto? Quem pede ou quem você entrega sem pedir? Com certeza quem entrega, quem eu entrego para quem eu pedi, para quem perguntou, tá mais interessado. Né? Porque o preço de pedir já é um preço. A pessoa paga um preço em te pedir. Ela pede e você entrega. Se ela não pede nada, é como se você chegasse e falasse assim, quer 100zão? A pessoa fala, quero. Tá aqui, põe no bolso e acabou. Então esse ponto, essa virada de chave, da gente parar pra pensar o seguinte. É igual você falou, quando você vê um amigo se ferrando lá, você não fala nada? Imagina se eu fosse amigo do Elon Musk e vejo ele se ferrando e falo, cara, o foguete não dá ré, bro. Para com isso. Eu falaria isso. Como alguns amigos dele falaram. E o que eu penso? Quem sou eu, bro?
Mas aí você está trabalhando em cima de uma coisa que não aconteceu. E a grande diferença aqui é você pontuar em cima daquilo que já aconteceu ou que você tem uma experiência que de repente você passou por essa experiência e você não traz como algo que é uma verdade absoluta, né? Então é tudo como a gente expressa. Então, ó, eu já passei por isso. Cara, eu estou percebendo que você tá indo para uma rota, cara. Se você quiser meu conselho, ótimo. Se você não quiser meu conselho, eu tô te avisando. Ou o cara fez algo, você falou, olha, não faz mais isso, vou te dar um feedback, porque você fez isso direto para mim, ou assim por diante. Mas eu entendo isso daí e eu falo assim, Mas eu acho que só você como sabe andar de arrogante, viu? bicicleta? Sim, né? Aí é o ponto. Na Bíblia fala assim, em Provérbios fala, repreende um tolo e ganha um inimigo. Repreende um sábio e ganha um amigo. Né? Então você tem... saber... E você tem... Porque quando você é repreendido, e aí no caso, assim, repreendido no sentido, né, tipo, de você trazer uma crítica construtiva ou um apontamento, e você está aberto a receber aquilo, porque aquilo fez sentido. E aquilo cai, cara, fala, nossa, cara, é verdade. Eu tenho um amigo meu, um abração pro Marcelo Ayala. Faz muito tempo que eu não vejo. O Marcelo uma vez chegou pra mim e falou assim, cara, a gente tava a gente era jovem e tal, tava ele, o Flávio Ferraz e o Marcelo, e eu tava andando de bike e tal, eu cheguei lá no Paulo Pereba, e aí eles estavam conversando, e eles começaram a falar tal. Eu cheguei no meio do caminho da conversa, já tava um tempão, e aí eu só escutando um pouco, falei, cara, pô, nada a ver isso, cara, eu acho isso, isso, isso. Cara, já tinha um contexto inteiro no filme. Aí ele falou assim, Rodrigão, cara, você é chato, velho. Tem nada a ver isso daí, cara. O que você acha? Para de achar menos e deixa de achar menos e traz mais coisas concretas, opiniões. Porque você tá achando e você não tem opinião própria. A gente era novo, só que o Marcelo, cara, já morava em São Paulo, gerente de conta, então assim, era uma outra realidade. Aí quando ele falou isso, ele tava meio altinho, ele parou, e aí o Flávio até olhou assim, acho que eles ficaram, porque eu era meio, né, nervoso e tal. Aí, cara, será que fiz alguma coisa, né, tipo... Aí eu peguei e parei, aí ele, cara, eu fiquei quieto, eu fiquei processando aquilo, né? E aí ele falou, cara, me desculpa. Falei bobagem, eu falei, não, cara, desculpa eu. Você falou uma coisa que tá aí. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Por quê? Porque alguns meses antes, eu tinha ido pro Ubatuba com ele. E tava ele e mais uma amiga nossa, Viviane Cursino. E eles estavam, cara, e aí, vou mandar pra vocês, é muito bacana. Eu aprendi com eles só observando. Eles estavam conversando de filme, de livro, cara, na praia. E eu parado, falava assim, cara... Não tô entendendo nada. Que mundo eu tô vivendo? Mel, nunca li esse livro, não sei do que eles estão... Eles não estão falando inglês, nem outra língua. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Como eu sou ignorante e tava achando que era certo. Então, cara, a gente precisa às vezes ter esses chacoalhões, cara, sabe? E falar, cara, é verdade. Eu poderia continuar na minha achando que... Porque eu tenho, de repente, alguns talentos e, cara... Só que talento te leva até um certo ponto. Ele te abre portas, mas ele não te sustenta se você não tem outros talentos que quando te coloca lá em cima. Você mesmo abre e você mesmo acaba aqui fechando. Né? E aí, na parte do resumo da inteligência humana versus a inteligência artificial, a inteligência humana é incomparável em sua capacidade de criar de forma criativa, imaginativa e emocional. Então, cara, quando eu trago emoção, quando você fala lá em cima, quando você fala que vocês estão trazendo emoção, a máquina não traz isso, né? Relacionamento. Existe uma geração, que é essa geração, que não tem relacionamento com pessoas. Já existe estudo que as pessoas vão ter aversão a pessoas. Cara, que absurdo. O que nos faz humano é o tete a tete, é o abraço, é o calor humano. Se você se torna frio, você se tornou uma máquina, né? Então, quanto mais a gente deposita, e como você falou, cara, a máquina, que eu tô abaixo da máquina, eu me coloco abaixo, você já se transformou numa máquina. Sim. Né? E aí coloca aqui, enquanto a inteligência artificial é excelente para
automatizar tarefas criativas com base em regras e dados pré-existentes. Que sejamos a gente, as pessoas que vão ditar aquilo que vai ser inserido dentro de uma IA, né? Espero que você tenha curtido. Não esqueça de colocar aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que o nosso Stationcast, ele vai sendo subido, ou seja, ele vai ter os episódios lançados na plataforma do YouTube por temas e, ao mesmo tempo, na íntegra no Spotify. Então, com isso, a gente chega ao final de mais um episódio da Stationcast. Obrigado, Fábio. Obrigado, Abílio. E obrigado para você aí que ficou com a gente até aqui. Espero que você possa, então, com esse conteúdo que a gente passou, sofrer o tal do mindset que realmente faz com que a sua vida, então, possa prosperar para um outro nível aonde você realmente tem aí buscado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Stationcast. Um forte abraço.